Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Você tomou uma advertência porque cometeu uma falta na empresa. Você já tem um histórico de advertências na empresa e você está com dúvida se agora pode ser aplicada a justa causa. Se você tem dúvidas nessa situação, eu aconselho que você assista todo o conteúdo até o final. Assistindo esse conteúdo que eu vou passar aqui para te explicar, com certeza eu vou conseguir eliminar suas dúvidas nesse assunto, evitando que você se prejudique, seja prejudicado ou lhe engane de alguma forma. Uma outra coisa que você precisa fazer é verificar se você já é um inscrito no canal. Caso você ainda não seja um dos inscritos do canal, eu lhe convido a fazer essa inscrição agora. A sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal e a continuidade da criação desse tipo de conteúdo que tem o intuito de lhe ajudar. Se você puder também, ative o sininho com todas as notificações, deixe o seu like, faz o seu comentário e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Se você fez essas pequenas ações que nos ajudam muito, muito obrigado pela sua participação. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Você também pode acompanhar o canal no Instagram, @explicandodireitoYT. Antes de iniciar as explicações sobre o que pode acontecer no caso de advertências levarem na sua justa causa, você pode olhar os motivos que ensejam a justa causa na CLT, no artigo 482. É só você buscar no seu navegador CLT e procurar o artigo 482, que você vai poder ler todas as possibilidades que, se cometidas no trabalho, podem um dia levar o seu contrato de trabalho a uma justa causa. Tirando essa situação que eu acabei de lhe mencionar do artigo 482 da CLT, a legislação não explica muito mais o que você tem que fazer no caso da empresa ou o que você deve evitar de fazer no caso do empregado para que não ocorra justa causa. A única coisa que a CLT explica, como disse, são as situações que, se cometidas, podem justificar uma justa causa. Por isso, esse tema justa causa no direito trabalhista é um tema bastante complicado e gera muitas situações e muitas ações na justiça. E já por não ter essa menção na legislação de como agir até chegar à justa causa, as empresas elas podem cometer falhas no momento de fazer a correta aplicação da justa causa. Justa causa é uma medida muito grave, é uma medida que encerra o contrato de trabalho com muitos prejuízos para o empregado. Então, ela tem que ser uma medida corretamente aplicada. A justa causa ela tem que ter uma gradação das penas. O que é isso? Gradação das penas é você ter as penas ali aplicadas e indo subindo a punição conforme vai tendo um histórico do funcionário naquele assunto, naquele tipo de falta. É para evitar que você seja gravemente punido de uma vez só, por uma situação que, na verdade, não compete àquele ritmo de punição. Uma outra coisa importante em justa causa é a questão do bom senso. Quando você coloca bom senso, aí vai de cada um, cada caso é um caso, porque existem questões que são graves e existem questões que podem ser menos gravosas e que não merecem já a aplicação de uma justa causa. Essas duas situações que eu disse são uma das várias questões que a empresa, na hora de aplicar a justa causa, tem que ter o cuidado. A primeira medida que você deve aplicar ao empregado que comete um ato faltoso que está previsto no artigo 482 da CLT é a advertência. Essa advertência ela pode ser verbal ou por escrito. Normalmente, eu aconselho os meus clientes que já tomem as medidas por escrito, porque por escrito você consegue amanhã ou depois fazer prova perante a terceiros, principalmente se essa situação for parar no judiciário e você pode apresentar como provas para o juiz. A advertência, ela é o primeiro passo que vai começar a contar para o histórico daquela pessoa se ela no futuro vai ser demitida por justa causa ou não. A advertência não existe na CLT uma determinação de quantas vão ter que ser aplicadas até chegar à justa causa. Na verdade, existe um critério de costume que a advertência você pode aplicar pelo menos umas 3, para daí você poder partir para a suspensão e seguir nesse mesmo número de 3 suspensões
daquele mesmo ato faltoso para então você ingressar na justa causa. Obviamente que o bom senso tem que estar presente para você avaliar a gravidade das condutas que foram ali praticadas, dos atos faltosos daquele empregado. É muito diferente uma demissão por justa causa por causa de faltas injustificadas. E é muito diferente uma demissão por justa causa porque o funcionário roubou da empresa. Num caso de roubo da empresa, a justa causa pode ser aplicada independente de uma advertência, independente do histórico do funcionário. Pode ser o melhor funcionário que, em um momento de fraqueza, foi lá e subtraiu alguma coisa da empresa e foi pego naquela situação e vai ser punido com a justa causa diretamente. Se provado o roubo, obviamente, depois, caso a situação vá correr na justiça. Agora, diferente é quem falta injustificadamente ao serviço. Não pode você, na sua primeira falta injustificada no serviço, um dia que você faltou ao serviço, ou até mais de um dia, você já recebeu uma justa causa por isso. Você tem que ser advertido. E se você continuar repetindo faltas injustificadas, um dia, 2 dias, 3 dias, você vai continuar sendo advertido. E por critério da empresa, que pode praticar o costume que eu mencionei aqui, você pode tomar 3 advertências nesse assunto. Daqui a pouco você está tomando uma suspensão e ficando um dia afastado e sofrendo o desconto de um dia no seu salário. E por aí vai, mais uma suspensão de 2 dias e mais uma suspensão de 3 dias. Quando você chegar nessa suspensão de 3 dias por falta injustificadas em um curto período do contrato de trabalho, principalmente, você está à beira da justa causa. E pode ser que essa justa causa seja corretamente aplicada. E como eu disse, justa causa corretamente aplicada não tem como ser revertido na justiça. Ela precisa ser corretamente aplicada para que não tenha a margem de ser revertida no judiciário, caso seja lá discutido. Um fato muito importante que deve ser considerado é o histórico do empregado. O empregado ele tem um tempo na empresa conforme o seu contrato de trabalho. Se você tem um empregado de lá 5 anos de contrato de trabalho, ou até mais de 5 anos de contrato de trabalho, certas advertências, certas punições deverão ser esquecidas no momento de você fazer uma análise melhor daquela situação que pode ensejar uma justa causa. Por exemplo, faltas injustificadas. Vamos dizer que existe um funcionário que falta tranquilamente um dia no ano, somente um dia no ano injustificadamente. É o aniversário dele e ele sempre faltou aquele dia sem justificativa. Então ele trabalha corretamente, é um bom funcionário, mas sempre tem essa falha de no dia do aniversário dele, que cai no dia útil, ele faltar. Então esse funcionário, vamos supor que ele já tem 7 anos de empresa e ele seguiu fazendo isso. Então, no primeiro ano, ele ganhou uma advertência por falta injustificada. No segundo, no terceiro, ele já acumulou 3 advertências. No quarto ano, a primeira suspensão, mais uma suspensão no quinto, mais uma suspensão no sexto ano de trabalho. E no sétimo ano, avisado, ele repete a falta. E ele é punido com uma justa causa por causa desse mais um dia de falta. Ou seja, em 7 anos de trabalho, ele faltou 7 dias. Injustificadamente. Está correta a aplicação desta justa causa? Pelo menos documentada ela está, mas está incorreto, porque você não pode considerar, é aí que vem a dificuldade da justa causa, porque você não pode considerar todo esse histórico nesse tipo de ato faltoso contra aquele funcionário para aplicar a justa causa por faltas injustificadas. Aquelas primeiras advertências, elas já não têm mais valor no contrato de trabalho. É o que chamamos de estar prescritas. E na legislação não existe qualquer indicação dessa regra. Não existe por quanto tempo, a partir de qual tempo e por que você deve considerar prescritas. São somente entendimentos dos juízes, são jurisprudências sobre o assunto. Então, essas advertências, esses documentos lá do início, de 3, 4, 5 anos atrás, não têm valor nenhum para justificar aquela justa causa.
No final das contas, o funcionário com essa prática, ele não pode sofrer justa causa. Ele não dá motivo nenhum para sofrer justa causa e a única coisa que ele faz de errado não ganha força, não ganha corpo para demiti-lo, mesmo que ao longo do contrato de trabalho. É muito diferente de situações como a que eu mencionei, um roubo, uma agressão, dormir no trabalho, ou criar um grande prejuízo na empresa, ou botar alguém em risco na empresa, ou até mesmo a própria empresa em risco por alguma atitude que você tenha feito. São situações de cada caso, cada situação pode te levar à justa causa, até mesmo sem você tomar uma advertência. O interessante é trabalhar corretamente, saber os elementos que podem gerar a justa causa no artigo 482 da CLT e ficar atento que seu ato faltoso ele tem uma gravidade. Essa gravidade pode ser uma simples advertência, dependendo do seu histórico, pode ser o acúmulo de advertências e de suspensões, ou até mesmo diretamente a justa causa. Para você que assistiu esse vídeo até aqui, um muito obrigado pela sua participação. Verifica de verdade se você se lembrou de se inscrever no canal. Caso ainda não tenha feito a sua inscrição, eu lhe convido a fazer essa inscrição agora. Esse é o melhor momento para você se inscrever, já que você assistiu todo o conteúdo do vídeo e esse vídeo te ajudou. Aproveita também, deixa o seu like, o sininho com todas as notificações, faz o comentário e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Toda segunda e quinta-feira, às 19 horas, eu estarei trazendo vídeos novos no canal. Quarta-feira, às 19 horas, vai ter o nosso conteúdo resumido, um vídeo direto ao ponto daquele assunto. E segunda-feira, meio-dia, é o short, um vídeo de no máximo 1 minuto de duração que explica um direito seu. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua inscrição e até o próximo vídeo.